Bom dia a todos. Nossa aula de hoje é nossa aula de encerramento da disciplina de Educação Ambiental. Eu espero que todos estejam atentos para a gente ver uma revisão sobre a nossa disciplina, de todos os conteúdos que foram abordados nela. Nós veremos de forma resumida. Então, os tópicos desta aula de encerramento será da unidade 1, Educação Ambiental, onde veremos o breve histórico, conceito e também veremos o que é a química ambiental. Na unidade 2, veremos as poluições ambientais do ar, da água e do solo. E na unidade 3, veremos os processos de tratamento dos poluentes químicos. Vamos ver aqui, turma, todos atentos, um breve histórico da educação ambiental global. Como, por exemplo, em 1975, em Belgrado, que foi a Carta de Belgrado. Belgrado é uma cidade da Sérvia. E em Belgrado ocorreu a criação do Programa Internacional de Educação Ambiental. Em 1987, em Moscou, na Rússia, ocorreu o Congresso Internacional sobre Educação e Formação Relativa ao Meio Ambiente. E de 2005 até hoje, é a década da educação para o desenvolvimento sustentável. Histórico da educação ambiental brasileira. Em 1973, houve a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente. Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil dedicou o artigo 5 para a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Em 1992, ocorreu o evento chamado Rio 92, ou Eco 92, sobre a maior conferência ambiental para tratar dos problemas ambientais no Rio de Janeiro. Em 1994, a criação do Programa Nacional de Educação Ambiental. Em 1999, foi criada a Política Nacional de Educação Ambiental. Vocês não podem esquecer, é muito importante, a Lei 9.795. Em 2004, foi criado o Programa Latino-Americano e Caribenho de Educação Ambiental e também o Plano Andino Amazônico de Comunicação e de países e de educação dos países. Vamos ver aqui alguns conceitos de educação ambiental, que também já foram vistos nas aulas passadas. É uma área da ciência que é vinculada para a conscientização dos indivíduos sobre os problemas ambientais e como ajudar a combatê-los, conservando as reservas naturais para as gerações futuras. Então, nós temos que conservar as reservas naturais para as gerações futuras, não poluindo o meio ambiente e adotando medidas que evitam essas poluições. Nós veremos mais à frente. O que é que diz a Lei 9.795, de 1999, sobre o conceito de educação ambiental? Entende por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimento, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo. Já a química ambiental, ela extrai de diversos temas de pesquisa ligados à problemática atual, como a poluição do ar, que inclui chuva ácida, inversão térmica, redução da camada de ozônio, aquecimento global, a poluição da água, que nós vimos, a eutrofização, a poluição do solo, que gera o chorume. A química também ambiental, ela desenvolve métodos e técnicas para monitorar estas atividades poluentes, como a biorremediação,
adsorção, compostagem. Portanto, a química ambiental ela tem muito a contribuir dentro da própria química e nas ciências ambientais para toda a sociedade. Vamos relembrar, turma, o que seria a chuva ácida. É importante ressaltar que toda chuva ela é ácida, pois ela tem um pH ácido aproximadamente igual a 5,5. Por quê? Nós, seres humanos, durante a nossa respiração, nós liberamos CO2, o dióxido de carbono, para a atmosfera. O dióxido de carbono, quando reage com a água, ele produz o ácido carbônico, como vocês estão vendo aí, ó, o H2SO3. Deixa eu ver aqui a setinha, canetinha, para mostrar para vocês, pontador a laser. Olha aqui. O dióxido de carbono mais a água produz o ácido carbônico. Então, a chuva ela é naturalmente ácida, ela tem um pH igual a 5,5, 5,4 aproximadamente. Sabemos na química que pH abaixo de 7 é um pH ácido. Quando a água da chuva ela está muito contaminada com outros poluentes, esse pH diminui mais ainda, ele fica menor que 5,5. Como, por exemplo, quando a gente tem a queima de combustíveis que contém enxofre como impureza, que é proveniente da gasolina e do óleo diesel. Na queima de enxofre, a produção de dióxidos de enxofre e trióxido de enxofre, que reagem com a água e produz o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso. E com isso, o pH da água baixa ainda mais, porque o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, como vocês estão vendo aqui, ele é um ácido muito forte. É um ácido capaz de destruir estruturas metálicas, estrutura de mármore. Então, regiões muito poluídas, elas tendem a ser destruídas pelo ácido sulfúrico e também por ácido nítrico. Vamos ver aqui o fenômeno da inversão térmica. Ocorre quando o ar frio, que é mais denso, ou seja, mais pesado, ele é impedido de circular por uma camada de ar quente. A camada de ar quente, nós já vimos também que ela é menos pesada, menos densa. E isso vai provocar uma alteração na temperatura, como vocês podem ver aqui, ó, o fluxo normal. No fluxo normal, o ar quente ele fica embaixo, mais abaixo, e o ar frio mais acima. Com a inversão térmica ocorre ao contrário. O ar frio ele fica mais abaixo, próximo da gente, e o ar quente mais acima. Como o ar frio ele é mais pesado, e numa cidade que contém muitos contaminantes químicos, resultante da queima de combustíveis fósseis, esses poluentes eles vão ficar concentrados aqui na cidade, como nós vimos. E com isso vai gerar problemas respiratórios para toda a comunidade. Degradação da camada de ozônio. Nós vimos também que a camada de ozônio ela está sendo degradada pelos compostos químicos chamados clorofluorcarbonos, e são representados pelo símbolo CFC. Esses clorofluorcarbonos são os gases que mais contribuem para a destruição da camada de ozônio. E esses gases estão presentes nos sprays e nos ar-condicionados antigos, nos aparelhos de ar-condicionado antigo. O CFC ele possui inúmeras utilizações na indústria, pois ele não é um gás muito tóxico para o ser humano. Não é inflamável, ou seja, ele é inerte e ele nem degrada-se facilmente. As substâncias que foram desenvolvidas para substituir os clorofluorcarbonos são os hidroclorofluorcarbonetos e hidrofluorcarbonetos, que são piores ainda,
porque contribuem para o aquecimento global, para outro problema no planeta, que é o aquecimento global. Então, os cientistas, eles têm que continuar pesquisas, continuar estudando para desenvolver outro substituinte químico para não haver nem a degradação da camada de ozônio e nem o problema do aquecimento global, que nós veremos mais na frente. Vamos ver aqui o aquecimento global e o efeito estufa. Nas aulas passadas, turmas, nós vimos que o efeito estufa, ele é o aquecimento natural do planeta. No entanto, ele vem sendo acelerado por conta da ação humana. O homem ele tem degradado muito a natureza, ele tem produzido bastante carros, indústrias, que vem contaminando o nosso planeta com a liberação de gases do efeito estufa, e isso tem aumentado muito a temperatura do planeta, que é o chamado aquecimento global. Resumidamente é isso, turma. E o que tem causado esse aquecimento global? Vocês já ouviram as notícias de hoje, mostrando as grandes nevascas nos Estados Unidos? Essas grandes nevascas, elas estão relacionadas ao problema do aquecimento global. Por quê? Porque está havendo um superaquecimento do oceano, que está se encontrando, a massa de ar quente do oceano está se encontrando com a massa de ar frio do Ártico, e com isso está gerando essas grandes nevascas. Vamos ver aqui a poluição da água. A poluição da água ela é causada pela adição de substâncias que direta ou indiretamente alteram a natureza dos corpos hídricos. Os maiores poluentes da água são os esgotos domésticos e comerciais, efluentes industriais, produtos químicos agrícolas, disposição inadequada de lixo pelo desmatamento, pela ocupação das várzeas dos rios e pela impermeabilização do solo no meio urbano. E com isso, acontece o fenômeno chamado eutroficação ou eutrofização, que é um processo em que o ambiente aquático ele é enriquecido por diversos compostos, principalmente os nitrogenados e fosforados, que são provenientes do esterco de animais criados em pastagens, fertilizantes, adubos, esgoto doméstico, esgoto hospitalar industrial, dentre outros tipos de contaminantes. A poluição do solo, nós vemos também que é causada principalmente pelo acúmulo de resíduos industriais ou agrícolas e lixo jogados sobre ele, que são transportados pelo ar, pela chuva e pelo homem. Vimos também nas nossas aulas anteriores que a poluição do solo, o lixo, quando ele é disposto inadequadamente no solo, isso gera a poluição do solo, vai produzir o quê? O chorume e também a desertificação do ambiente. Vamos ver aqui o processo de biorremediação, que é quando eu tenho micro-organismos que são utilizados para degradar compostos orgânicos, como hidrocarbonetos provenientes do petróleo, em formas menos tóxicas, ou então, quando eu tenho um micro-organismo que ele vai transformar a forma de um metal tóxico em uma forma menos tóxica. Vimos também o processo de adsorção, que consiste do processo de concentração de uma substância orgânica ou inorgânica, um metal, na superfície de um sólido, que pode ser celulose, argila, polímero, carvão ativado, quitosana. E esses materiais são chamados de adsorventes. Então, o carvão ativado que vocês têm lá no filtro da casa de vocês, por exemplo, ele é importante por quê? Porque ele retém as substâncias contaminantes orgânicas, inorgânicas ou metálicas. Quando vocês forem comprar um filtro para a casa de vocês, vocês têm que comprar um filtro que contenha carvão ativado. Se não tiver carvão ativado, esse filtro
ele não é seguro para o consumo de água de vocês, porque o carvão ativado, ele retém, além das impurezas, ele retém o odor da água, as substâncias contaminantes que geram o odor da água. Então, é importante vocês comprarem um filtro com carvão ativado. Processo de compostagem. Vimos também que é um processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem urbana, doméstica, industrial, agrícola ou florestal. É um tipo de reciclagem do lixo orgânico. É um processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação de matéria orgânica, transformando-a em humus, um material muito rico em nutrientes e fértil. Então, vocês podem fazer a compostagem na casa de vocês, utilizando material orgânico, como restos vegetais, casca de ovo, folhas, certo? E aproveitar para a produção de adubo, e não desperdiçar no lixo comum. Vocês também podem fazer um biodigestor caseiro. O que é esse biodigestor caseiro? São equipamentos de fabricação relativamente simples que possibilitam o reaproveitamento de detritos para gerar gás. Olha aí, o gás de cozinha está muito caro. Vocês podem produzir o gás de cozinha, que contém metano, por exemplo, a partir de um biodigestor caseiro. Vocês também podem produzir adubo a partir desse biodigestor caseiro. Agora, esse biodigestor, que também é chamado de biogás e biofertilizante, gente, vocês vão ter que utilizar restos de alimentos e fezes de animais acrescidos de água, certo? Então, tem que ser num recipiente fechado, porque o cheiro não é agradável, não. Vai produzir metano, mas o cheiro não vai ficar bom, não, para vocês. Então, gente, fica a dica de Paulo Freire. A educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Vocês, como participantes dessa disciplina de educação ambiental, têm que mudar os hábitos de vocês, ok? Tem que jogar um lixo dentro do tambor de lixo, evitar o desperdício de água, desligar a torneira. Se for lavar um carro, vocês têm que utilizar um balde. Evitar os transportes de vocês, como moto, carro, para ter um transporte coletivo, vão de ônibus, vão de trem, para evitar a grande contaminação pela queima de combustíveis fósseis, ok? Então, eu espero que todos tenham gostado da aula, da disciplina, ok? Então, tenham todos um bom final de semana e abraço. Tchau, tchau.